Costumo dizer que eu tive muita sorte de começar no setor de telecomunicações nos anos 90. Ainda tinha infraestrutura bastante limitada e sistemas analógicos, mas que por isso passou a se modernizar continuamente através da liderança de grandes profissionais. Meu nome é Luiz Minoru Shibata e esse é o Highline Conecta. Criamos esse espaço para bater um papo com pessoas que fazem parte dessa história, trazendo registros, curiosidades e aprendizados. Espero que você curta, siga e compartilhe. E se tiver sugestões de convidados, manda pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e convidado pela Highline. Estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio desse podcast. Fico muito feliz pelo convite e mais feliz ainda pelos dois convidados que eu tenho aqui. Eu comecei a minha trajetória no mercado de telecomunicações há 30 anos e eles já estavam no circuito e aprendi muito com os dois. Estou aqui com o professor Murilo Ramos, o principal acadêmico brasileiro, estudioso do mercado de telecomunicações, e com o ex-ministro Juarez Quadros, ex-presidente da Anatel, também um profissional com quem eu convivi ao longo dessas 3 décadas e que me ensinou muito. E, bom, primeiro, antes de mais nada, agradeço a presença de vocês dois aqui com a gente. Por favor, Juarez. Bom, obrigado, Samuel, obrigado também pelo convite de poder vir a esse podcast. Eu sei algumas coisas, né? Modestamente eu posso falar, mas é uma satisfação poder estar nessa hora, nesse programa, nesse podcast, principalmente com a companhia do Murilo, né? Já nosso amigo de muito tempo, e contigo também, que você é realmente ímpar no jornalismo específico aí, especializado de telecom. Imagina, que isso, doutor Quadros. Murilo, obrigado pela presença. Eu agradeço a Highline, em primeiro lugar, ao Paulo Martins, companheiro velho sei que nós vamos falar sobre isso, da legislação de TV a cabo, enfim, quando nós nos encontramos, né? Você, particularmente, e Juarez Quadros, que os nossos caminhos se cruzaram, ainda que não pessoalmente naquele momento, lá no início da década dos anos 1990, em que a grande questão setorial era o que se tornou a Lei 8977 de janeiro de 1995, que é a Lei de TV a cabo. Exatamente. Acho que é o ponto que a gente começa a nossa conversa e é o ponto que nos une, porque eu comecei também a minha trajetória profissional como jornalista especializado, cobrindo o mercado de TV por assinatura, justamente no momento em que a Lei de TV a cabo, na ocasião, estava sendo discutida no Congresso, e ela foi a primeira lei sancionada no governo Fernando Henrique Cardoso. Murilo bem mencionou, em janeiro de 95, esse ano, então, 30 anos desse marco da política setorial de telecomunicações, que, no meu entendimento, foi o momento em que tudo começou a mudar, né? O mercado de telecomunicações que a gente tinha até então, baseado no sistema estatal, começou a se transformar. Naquela ocasião, Quadros, você estava na Telebrás, você ocupava a diretoria de operações da Telebrás, você era o responsável pela operação do sistema Telebrás. Já se tinha a clareza de que alguma coisa estava se transformando no mundo das telecomunicações naquele momento? Sim, eu vim para a Telebrás em 90, né? 1990, quando eu deixei de ser presidente da Teleacre, e ao assumir a diretoria de coordenação de operações da Telebrás, já encontramos, porque a lei ela foi sancionada em 95, mas ela vinha sendo trabalhada no decorrer do início dos anos 90. Até então, o que havia eram licenças que o Ministério concedia da DisTV, algumas operações de DTH também, a Direct to the Home, né, que trazia o sinal de televisão por assinatura, por satélite. Então, eu tive 2 momentos interessantes. Um na Telebrás, de 90 a 95, e depois no Ministério, já com a lei, eu fui novamente para a área que foi tratar disso, que era a Secretaria de Fiscalização e Outorgas, em que nós tivemos, usando os dispositivos da lei, transformar as dezenas de operações de DisTV em TV por assinatura, por cabo, né?
e também tratar da regulação toda dos DTHs, que haviam 2 ou 3 operadores. Então eu tive essa oportunidade de conviver esses momentos, tanto na Telebrás quanto no Ministério. Murilo, você teve uma atuação importante na articulação da lei de TV a cabo, né, na construção da lei de TV a cabo, e daí depois nos momentos seguintes da sanção. E eu, estudando, inclusive fiz um mestrado contigo, e a gente teve a oportunidade de rever esse processo de construção. A lei de TV a cabo, ela trouxe um conceito que na época foi muito revolucionário, que era você ter uma infraestrutura que estava sendo construída pelo setor privado, mas que fazia parte da rede pública de telecomunicações. E eu conversando contigo, eu sei que foi um dos conceitos que você trouxe naquela discussão. Qual que foi o paradigma, qual que era a referência que vocês tinham para esse conceito e da onde surgiu essa ideia de criar essa infraestrutura de telecomunicações? Primeiro, já que nós estamos aqui num podcast dedicado a resgatar memória, história e memória, né, eu quero render minha homenagem e lembrar os 2 amigos, fraternos, parceiros que me acompanharam durante todo o processo de debate ali TV a cabo, com outras pessoas, mas são pessoas chaves. Primeiro, e o mais chave, foi o jornalista, cientista social, meu primeiro orientante de mestrado na Universidade de Brasília, o Daniel Hertz, que era, desde a sua juventude como jornalista no Rio Grande do Sul, um estudioso de novas tecnologias. Eu sei que você sabe disso também. Você, no momento que nós convivemos no seu mestrado, você leu Daniel, leu a dissertação dele. E tive o prazer de entrevistá-lo algumas vezes. Então, assim, o Daniel foi realmente uma figura extraordinária e, infelizmente, ele prematuramente faleceu em 2006. E a outra pessoa também de nossa convivência muito estreita, né, o Carlos Eduardo Zanata, jornalista, professor de comunicação que tinha sido na Universidade Federal do Espírito Santo, na época assessor da bancada do Partido dos Trabalhadores do PT na Câmara, e trabalhava com a jornalista, com a deputada Irma Passoni, que viria a ser presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e Informática naquele período. Então, essa conjunção de fatores foi o que possibilitou um debate extraordinário durante 3, 4 anos, até a sanção da lei naquele período. Mas o primeiro passo era esse. O que eu queria fazer era registrar o papel que Daniel e Zanata tiveram comigo naquele processo, né? Mas, de fato, a lei TV a cabo, eu costumo dizer em debates até hoje, nas minhas aulas, enfim, ela foi muito mais uma lei de cabo do que de TV. Ela nasce com a expectativa de ser uma lei que ia competir trazer uma tecnologia nova, de cabo de fusão, TV a cabo, muito difundida nos Estados Unidos. A Argentina, também por circunstâncias do seu sistema de telecomunicações, era desenvolvida, partes da Europa, Bélgica, enfim, mas os Estados Unidos fundamentalmente. Então, havia a expectativa de que a televisão ia ter uma nova fase no Brasil com essa lei. Só que aquele era um período, eu realmente quero fazer questão de lembrar isso, certo? Que era dominado por uma discussão global da Super Information Highways, as novas rodovias da informação, que era um projeto do governo Clinton, Al Gore, né, e que sinalizava já o que estava para vir, que era o que hoje nós conhecemos, a era da internet, certo? As grandes redes de cabos óticos, está certo? No momento em que o Al Gore, que era vice-presidente, tinha já encaminhado a transformação da ARPANET, que era aquela rede militar, enfim, eu não vou querer estender muito sobre isso, tinha passado a ARPANET para a responsabilidade da National Science Foundation, o CNPq dos Estados Unidos, e em seguida houve a privatização. A própria NSF, ela iniciou o processo de privatização e uso comercial da internet. Então, ela foi marcada por isso, certo? A gente está falando dos primórdios da internet. E isso aí, veja, é que não tem como discutir a lei TV a cabo sem lembrar isso. Por quê? Porque nós, pelo menos, esse grupo, né, acadêmicos, o setor sindical, a Federação Nacional dos Jornalistas, a Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações, a sociedade civil, que discutia isso naquele momento, entendia, e era uma visão que o Daniel trazia com muita clareza, que era um momento de aproveitar essa inflexão para
dinamizar as redes de telecomunicações no país, para além das redes, né, por radiofrequência, porque havia aquela possibilidade de, convergentemente, criar uma nova infraestrutura. Então, não apenas para a TV, aquela nova estrutura serviria para dar uma nova dinâmica e dialogando com o que acontecia no mundo naquele momento. Então, a grande disputa da lei de TV a cabo naqueles anos todos foi o seguinte: quem vai controlar a rede, que era a Telebrás ainda, as telecomunicações, era um monopólio estatal, e, paradoxalmente, esse grupo de sindicalistas, acadêmicos, enfim, entendia que o privado tinha uma oportunidade de contribuir para uma recriação da infraestrutura de telecomunicações com as novas redes de fibra ótica. E tinha um interesse privado que também, de alguma maneira, demandava essa legislação, né? Sim, mas era um interesse privado, ele era muito restrito. O Juarez falou do DIS-TV, era um serviço para condomínios, enfim. Então, a ideia era pegar aquele serviço e transformar em serviço de TV a cabo. E aí eu faço justiça ao Daniel, principalmente. Entende? O Daniel enxergou algo diferente. Tem um bicho novo surgindo aí. Então, nós conduzimos a discussão na direção das tais superrodovias da informação. Aí você me pergunta, como normativamente fazer esse casamento sem ferir o monopólio? Na verdade, a história da rede única e rede pública e participação da sociedade, aquilo era nada mais, nada menos do common carrier da legislação dos Estados Unidos, que nasceu, as telecomunicações nasceram no fim do século XIX, começo do século XX, com um monopólio privado, tá? Era desagregação de rede que foi trazida, eu não quero complicar muito, mas podemos discutir isso na frente, então, era um conceito que já existia nas telecomunicações, e aí realmente foi uma contribuição. Como é que a gente faz isso? Olha, não precisa inventar muita coisa, não. Tá? Isso aí é o common carrier, a rede neutra. E aí, Quadros, olhando na perspectiva de quem estava operando o sistema de telecomunicações naquele momento, né, as empresas do sistema Telebrás e a própria Telebrás como holding, como é que vocês viam o surgimento dessa tendência tecnológica das supervias da informação, o surgimento da internet, e como é que vocês olhavam a chegada de interesses privados, de empresas privadas que estavam construindo infraestrutura de telecomunicações? Como é que foi esse processo de entender que o mundo estava mudando naquela ocasião? A questão é que a Telebrás era um monopólio estatal, então a gente primava por ele, né? Nós éramos adeptos do setor como estatal, assim continuar. Então era uma nova rede que estava chegando, né? E, com isso, a diretoria de coordenação de operações da Telebrás, ela coordenava a nível nacional, mas em cada estado tinha uma empresa com seus diretores também, e as empresas maiores, né, à época, principalmente Telesp, Telerge, Telemig, Telepar, elas tinham também uma capacidade de engenharia e de planejamento de preservar essa condição estatal e de monopólio da rede. Então, o diretor de coordenação de operações, que fazia a coordenação e não fazia a operação, tinha uma equipe em Brasília, na holding, né, que tratava de verificar o que estava acontecendo, porque o planejamento do setor era feito pela Telebrás, né, ou seja, a integração da redes em cada estado, com a QR Nacional, que era uma estatal também, no caso, a Embratel. Então, o cuidado era a preservação do monopólio, né, o domínio da rede, e isso fazia com que nós estivéssemos acompanhando tudo. Eu, por sorte, até tenho um artigo publicado num dos livros meus que trata dessa questão, indo buscar aquilo que o Murilo está falando lá dos Estados Unidos, porque a televisão brasileira, a nível de broadcasting, era muito diferente, e ainda é, do que se pratica de broadcast nos Estados Unidos. Ou seja, aqui a televisão aberta, pública e gratuita, né? É assim desde muito tempo. E a qualidade também de programação dos equipamentos fazia com que houvesse também essa preocupação da competição da rede broadcast com uma rede, vamos chamar assim, privada, quebrando um monopólio de rede, principalmente. Então, eu tinha pessoas na diretoria de coordenação de operações da Telebrás que se dedicavam a esse estudo todo,
e tentar ver como contornar o problema, porque a competição começou a acontecer antes até mesmo da Lei do Cabo, como é chamada, né? Em função das licenças que o Ministério concedia mediante autorizações, não eram processos discricionários. Até porque isso na área de televisão, né? Na área de televisão. Telecomunicações até então estava preservado. Já na TV por assinatura também, não só no broadcast aberto, público, mas também já eram condomínios que se organizavam. Então você chegava em Limeira, no interior de São Paulo, em Rio Claro, ou seja, cidades vizinhas, mas em cada local tinha um operador, né? E isso fazia com que fossem dezenas de licenças, né, que eram concedidas pelo Ministério, mediante a outorga de autorização, não era nem permissão, nem concessão, nada disso. E com isso, principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, principalmente Brasília, isso aí começou a se multiplicar. A Lei do Cabo, muito bem estruturada, tratou de, num dos artigos, permitir que essas outorgas elas fossem, então, transformadas em autorizações, mas, inclusive, incorporando, ou seja, então, vários grupos econômicos começaram a comprar um ao outro, né? E a lei permitiu que aquelas antigas licenças, então, fossem transformadas. A Lei do Cabo permitiu que elas fossem, então, outorgas de já TV por assinatura. Mas interessante porque, imagino, né, eu na época eu era um jornalista que estava acompanhando isso, mas eu não tinha dimensão do que estava acontecendo, porque era o começo da minha carreira, mas logo em seguida você teve a Lei do Cabo e logo em seguida você já teve toda a sinalização do governo de que viria um grande processo de transformação das telecomunicações com a privatização. Você teve a mudança na Constituição, que abriu essa brecha, né? O Murilo acho que pode explicar um pouco essa transformação, e logo em seguida a lei mínima que já avisou para a Telebrás, olha, a partir de agora o modelo vai ser outro. Isso é interessante também, aqui já nesse momento mencionar, ou seja, até porque o pessoal que foi para o Ministério era todo da Telebrás, né? Então, uma das... não foi bem foi um processo de convencimento. De quem em relação a quem? De quem em relação a quem? Ou seja, do Sérgio Mota, o ministro, né, quando convidou um grupo de pessoas, todas oriundas da Telebrás. A vantagem é que nós nos conhecíamos, ou seja, nós trabalhávamos juntos, né, nas teles ou na Telebrás, na sede. Então, um dos recados deles, olha, quem aqui é contra a quebra de monopólio não precisa vir para cá. Então, ou seja, para entrar no Ministério era o compromisso que tinha que vestir a camisa da quebra de monopólio e trabalhar por isso, né? Então, nós todos fomos, até porque naquele momento também, nós técnicos do sistema estávamos um pouco incomodados de ver que aquela presença de pessoal técnico no sistema Telebrás foi quebrada quando permitiram a entrada de políticos diversos, né, ocupando posições de direção das empresas operadoras. Então, aquilo também fez com que houve um desvanecimento da vontade tecnológica, política. Não, eu acho que o jeito realmente é tratar da privatização. Então, esse time foi para o Ministério. Então, como você falou, a lei, então, do Cabo foi em 95, aí veio a lei mínima, que nós chamamos, que foi justamente para quebrar o monopólio já na telefonia celular, na parte também de comunicações por satélite, em que essa lei permitiu a realização do leilão da banda B do celular, porque naquele tempo, então, eu mesmo corri na Telebrás, como era a coordenação de operações do setor, fazer com que houvesse a primeira implantação de banda B do celular e a última também. A primeira foi justamente no Rio de Janeiro e a última foi em Boa Vista, em Roraima. E a pressão, então, soluções tecnológicas e tal, para conseguir tudo isso aí, já porque havia essa preocupação no mercado de que o monopólio poderia ser quebrado. Então, a oportunidade de fazer com que tudo isso fosse
tratado com justamente a lei mínima, que permite, então, a quebra do monopólio. Então, ficou o sistema Telebrás com a banda A, que é a estatal, e na banda B já com a lei mínima. E a lei mínima foi uma lei acelerada, né? Por isso que ela é chamada de lei mínima, porque o objetivo dela era principalmente trazer a competição na telefonia móvel celular, que já havia sido tentada antes. O Ministério chegou, inclusive, se eu não me engano, ao tempo do ministro Hugo Napoleão. O Sávio sabe melhor dessa história, porque ele era ministério à época. Pinheiro foi o nosso primeiro entrevistado, mas eu acho que eu não fiz essa pergunta para ele. Eu nem sabia disso. Houve uma tentativa de fazer um processo de outorga de banda B para a telefonia celular. Houve ameaça até de impeachment do ministro, porque o setor, em função principalmente da força sindical que tinha, né, com a federação, no caso, o FITEL, o ministro foi ameaçado de impeachment porque ele estava fazendo algo que era ilegal. A lei não permitia, né? Quem tinha competência para a exploração dos serviços era o setor estatal. A licitação foi revogada sob o risco do ministro sofrer impeachment. Então, a lei mínima, então, justamente resolveu em parte o problema, porque aí sim ela abriu a condição de competição no celular. A gente vai falar daqui a pouquinho. Aí vem depois, justamente, já em 97, a lei geral. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir o Murilo, ainda nesse período de transição, justamente sobre essa quebra de paradigmas que aconteceu com a mudança da Constituição e depois com a questão da lei mínima. Como que vocês, sociedade civil, movimento sindical, enfim, como que vocês encararam essa transformação? Porque se de um lado vocês trabalharam pela lei do cabo, que era, de alguma maneira, uma porta de entrada para o setor privado no mercado de telecomunicações, por outro lado, estavam contribuindo para uma mudança de um paradigma que podia também causar incômodo ali no movimento sindical e tudo. Como é que foi lidar com esse paradoxo? Primeiro, contextualizando, esse grupo que vinha do movimento sindical e que agregou setores acadêmicos, tá? A UNB em particular, tá? E setores do Partido dos Trabalhadores naquele momento, tá? Entendia claramente, a ideia da lei do cabo era assim, era aproveitar uma inflexão tecnológica, uma discussão internacional, e potencializar algo novo na infraestrutura das telecomunicações brasileiras. Só que essa posição, né, de abrir para o privado a possibilidade de... O que já vinha acontecendo com o DisTV, o Juarez lembrou muito bem, o que nós trouxemos foi a ideia da multimídia, a ideia de redes muito mais poderosas, tá, que é o que estava acontecendo naquele momento com a transição, inclusive, da própria internet para o seu modelo comercial. Tá? Então, mas havia, não era uma posição homogênea. Então, vou colocar de maneira simplificada, FENAGE, Federação de Jornalistas, e FITEL, a FITEL tinha uma postura muito aguerrida pela manutenção do monopólio e via o movimento que se fazia dentro da própria articulação que estava discutindo a lei do cabo como um risco para o monopólio. Isso deixou cicatrizes até hoje. Tá certo? Então, não foi um processo assim homogêneo. Havia uma disputa de um setor, eu me alinhava com esse, certo? Né? A liderança era do Daniel, na verdade, da FENAGE. Olha, não tem contradição, vamos aproveitar isso, mas não se questiona. E se tinha uma convicção de análise de conjuntura setorial, de que viria a revisão constitucional, tá? E que a probabilidade do monopólio sem ser rompido, era grande. Ele era grande. Tá? Então, havia essa disputa, não era uma questão tranquila. Certo? Até porque já estava no plano de governo do então candidato Fernando Henrique. Mãos à obra, que é o nome do plano de governo, já tinha a concepção toda da revisão constitucional, justamente quebrando o monopólio. Ou seja, isso aí foi feito ainda com a participação bem expressiva do Guerreiro, Renato Guerreiro. A essa altura ele estava no Ministério.
já tinha saído da Telebrás e ido para o Ministério, e ele foi um dos ouvidos, né, vamos chamar assim, ainda à época, ele não era ligado ao programa de governo ou à ação política de candidato à presidência da República do presidente Fernando Henrique, mas ele, como técnico, estando no Ministério, foi chamado e ele conseguiu fazer alguns rascunhos, né, já por conta da revisão para fazer a emenda constitucional, né, quebrando o monopólio. Então, quando o governo foi eleito e assumiu, estava já no plano de governo, esse que o Murilo talvez esteja citando, ou seja, já havia a intenção, né, ainda à época de programa de governo como candidato. Então, que correu para fazer a emenda constitucional, número 8, e já com isso permitia a alteração que viria com a lei, né? Agora, vocês dois também presenciaram, viveram uma outra mudança de paradigma que aconteceu, que eu acho que foi muito importante naquele momento, que foi o surgimento da ideia de um órgão regulador, né? Até então, o Brasil não tinha um órgão regulador, não existia esse conceito aqui. E, de repente, surge a figura da Anatel ali pela Lei Geral de Telecomunicações, em 1997, o conceito de um regulador aparece. Murilo, como é que você viu isso? Você que tinha uma observação, um estudo, já tinha visto isso funcionar nos Estados Unidos com a FCC, pela sua trajetória aí de pesquisador de radiodifusão. Não, eu só quero resgatar, ainda na questão da privatização, estava no governo Fernando Henrique, mas o governo assumiu sem uma proposta clara. Eu tenho um trabalho que eu escrevi sobre as idas e vindas do Sérgio Mota, sobre como é que seria o modelo que seria adotado. Tá? Seria uma empresa única, enfim, então... não tinha segurança ainda de como seria o modelo. Não tinha segurança, certo? Tá? E na época eu comecei a fazer acompanhamento do processo, das discussões, e o Sérgio Mota vinha e não havia certeza. O que havia, e aí eu não posso deixar de registrar isso, globalmente, tá, o neoliberalismo já tinha iniciado um amplo processo de desmonte das experiências de estados de bem-estar no mundo todo. Isso começou em 82. Muito fortemente com o Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher no Reino Unido como primeiro-ministro. Então, era inevitável. Só não aconteceu no governo Collor porque ele caiu. O Collor começou esse processo. Então, quem analisasse a conjuntura sabia. Isso não tem como evitar que isso aconteça. Certo? Então, qual é a melhor maneira de você preservar? Então, havia sido que modelo vai ser adotado para privatizar a Telebrás, tá certo? Tá? Eu participei de uma reunião na Câmara, o Jacques Wagner era o líder do PT na Câmara, naquele momento, assim, movimento sindical, assim, em que ele chegou até vou ser autorreferente assim, mas a proposta que alguns de nós defendíamos é o seguinte, era o modelo de uma empresa única, privada, com golden share, com o Estado mantendo uma capacidade de incidir sobre essa empresa. Aí vem uma grande ironia. Porque ao final da discussão que se fazia no Ministério, enfim, optou-se por um modelo de ampla competição. Já tinha tido a lei mínima, então fazer uma ampla competição nas telecomunicações e tal. Né? Mas os setores à esquerda tinham intenção de defender esse modelo da empresa única, certo? Com golden share, com participação do Estado. A ironia é que o Sérgio Mota defendia esse modelo de ampla competição e ele dizia assim, eu não quero que os elefantes europeus venham cá dominar os monopólios, falsos monopólios, etc., venham para cá, certo? O que aconteceu? O modelo foi criado, a TIT não veio, não sei o quê, e quem que domina as telecomunicações no Brasil hoje? A Telefônica de Espanha, certo? A Telecom Itália e a América Móvel Mexicana. Todas privadas, mas todas claramente braços do soft power dos seus estados nacionais. Certo? Então, isso eu quero deixar bem claro. Certo? Não foi tranquila a discussão, e eu discuti isso, eu me tornei... o Juarez é um desses exemplos, me tornei amigo de pessoas como o Juarez, depois no processo. José Expedito Prata, que foi o braço direito, coordenou os estudos lá, a restauração das telecomunicações, o plano de competição. Eu discuti isso muito tempo depois com ele. Certo? Disse, olha, perdeu-se uma oportunidade. Certo? Da empresa única, né, em que, com uma capacidade de manter uma certa
poder de um Estado intervir, perdeu-se a oportunidade, tá certo? Tudo bem, nós estamos resgatando aqui a memória, então não era passivo que o modelo ia ser aquele. Ele foi no processo, as consultorias internacionais... Mas a ideia do regulador já existia desde o começo. A ideia do regulador só surge porque regulador para empresa única... Monopolista não faz sentido. Não havia sentido. A ideia surge quando adotou-se um modelo de ampla competição suposta, e aí, tudo bem, então vamos... Mas aí, você já era um observador do modelo não, da FCC. Claro, veja bem, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, eu comecei a acompanhar a política pública lá, e eu tinha... Por conta da radiodifusão, essa é uma batalha perdida que a minha geração não conseguiu ganhar. Quer implantar um órgão regulador autônomo, modelo FCC, para disciplinar a radiodifusão brasileira. Então, eu acompanhava já. Então, para mim, quando se modelou a privatização da Telebrás e surgiu a ideia de uma agência autônoma, eu me sentia absolutamente confortável de fazer aquela discussão, certo? Embora eu não tivesse formação jurídica, eu sou na origem jornalista, né, como você, tá? Mas encaminhei minha vida para trabalhar com política pública e regulação, eu me sentia muita vontade de discutir com os administrativistas brasileiros esse tipo de modelo. E esse modelo foi bem aceito na ocasião? Quando se chegou com a ideia de que ia ter um regulador aqui, fazia sentido isso? Veja, a clivagem existia ainda, entende? Principalmente o PT e o entorno do PT, as pessoas que discutiam, enfim, né? E eu vou dizer, até hoje existe esse problema, de aceitar... eu acho que até hoje não compraram. Compraram a ideia. Não, setores não compraram a ideia, tá certo? Porque a Anatel acabou, e por circunstâncias, ela foi se instalar no prédio da Telebrás, certo? Tá? Então, o que acontece? Então, ela foi uma usurpadora do monopólio. Mas, veja bem, eu sempre entendi esse modelo, e só completando, esse modelo num regime privado como essencial. Tá? Até hoje implico, porque, de fato, é um exercício retórico que não ajuda a entender como é que é esse modelo. Falei em agência independente. Nem o Banco Central é independente. O conceito está na LGT, é autonomia. Tá? Então, dá a impressão que é toda poderosa, enfim, e tem distorções que surgiram ao longo do caminho. Né? Por exemplo, eu sinto que, e ontem no painel Tele Brasil, na plenária final, certo? Estavam lá duas agências e não tinha os ministérios. Quem tinha que estar discutindo política pública e tudo era o Ministério das Comunicações e o Ministério dos Transportes. Então, estavam lá as duas agências, porque as agências têm se tornado... O Juarez foi presidente da Anatel recentemente, pelo meu entendimento, há um enfraquecimento do Ministério, conforme previa o modelo original. Seu formulador e é o órgão supervisor. A Anatel ela é ainda autônoma, mas ela está subordinada a um órgão supervisor. É vinculada, né? Vinculada. Tá? Ela tem um vínculo, certo? E ela não pode... Ela tem limites de ela própria produzir regulamentações, essa linha, muitas vezes. Mas, enfim, muitas vezes tem sido cruzada. Mas, enfim, então, esse modelo eu estudei e acompanhei por conta da minha experiência em acompanhar a radiodifusão nos Estados Unidos, entende? Porque a modelagem da Anatel e as demais agências do Brasil, elas emularam, de certo modo, esse modelo da FCC. A inspiração era o modelo americano. Quadros, quando vocês se depararam com essa realidade do regulador, como é que o sistema Telebrás reagiu? Como é que o Ministério das Comunicações reagiu? Porque era uma coisa completamente nova, né? Antes dessa ocasião, aí, voltando um pouco ainda que o Murilo, e você provocou o Murilo, o Ministério ele tratava de regular mais a parte de radiodifusão. A Telebrás, até por falta de estrutura no Ministério, se autorregulava. Ela se autorregulava, ou seja, as normas Telebrás, que valiam, Isso. inclusive para as empresas independentes, que havia, né, tipo a CRT no Rio Grande do Sul, ou a CTBC no Triângulo Mineiro, ou a Sercontel, a CETERP, que eram empresas independentes, elas apenas eram associadas elas não eram empresas do sistema Telebrás. Mas as normas Telebrás, elas seguiam. Então, na parte de telecom, a Telebrás, além do papel de holding econômico-financeira, ela também era reguladora com as suas normas, né, que o Ministério não conseguia fazer. Então, o Ministério tratava mais da parte de regulação, fiscalização, de radiodifusão. E era uma coisa que funcionava tranquilamente.
Na ocasião, então, em que houve a divisão dessas coisas, ou o pensamento de como dividir, além do problema que foi a invasão, vamos chamar assim, no bom sentido, político-partidário nas empresas do sistema Telebrás, em que o Poder Executivo perdeu o controle, ou seja, apenas o diretor técnico nas operadoras e o diretor de operações, estatutariamente, tinham que ser servidores do quadro. Os demais não. O presidente, diretor financeiro, administrativo, houve uma invasão. Diretor de compras, né? Principalmente a área de compras, né? Houve uma invasão e, com isso, a Telebrás e o Ministério perderam praticamente o controle, né? Dado a acomodação, vamos chamar assim, político-partidária, que todos os governos precisam. Então, além desse problema, então, que é um problema mais assim cultural, político e tal, de ter perdido, os técnicos terem perdido a posição dominante, né? Havia também o problema de o limite econômico, né? Ou seja, a limitação de ter os recursos necessários para atender a demanda, porque o setor como estatal dependia de lei federal do orçamento, não podia investir, não podia endividar. O nível de endividamento do sistema Telebrás foi baixíssimo no momento da privatização. Bom, então, isso Mas também ela não podia investir pesadamente na expansão da rede. Né? Ou seja, não atendia a demanda, né? A qualidade do serviço era boa, mas... E aí, quando o senhor fala que ela se autorregulava, mas ela não tinha que regular a sua relação com o consumidor, ela não tinha que regular ou seja, a capacidade econômica, ela não tinha como fazer essa regulação. Então, isso também permitiu que aqueles técnicos, onde eu me incluo, assim, não, esse negócio de estatal não está dando, não. Ou seja, perdemos o controle de administrar as empresas. Não temos capacidade econômica para poder fazer atendimento à demanda que está aí. Eram filas, tanto no fixo e depois no celular, em que as empresas não conseguiam atender aquilo que era demandado. Então, a oportunidade de criar o órgão regulador, em que a Telebrás perde essa condição, o Murilo falou, foi no prédio da Telebrás e com o pessoal da Telebrás, que foi cedido para a Anatel poder começar, né? Ou seja... o primeiro concurso só veio em 2005, né? Então, justamente. Alguns anos depois. Né? Então, esse momento em que se viu a oportunidade de ter uma solução político, administrativo, econômica, quebrando o monopólio e trazendo o setor privado para explorar os serviços, haja visto, né, a capacidade. Havia superávit. A Telebrás nunca deu prejuízo na história dela, né? Ou seja, ela tinha receita e dava lucro. Lucro esse que não podia, inclusive, investir. Ou seja, Caixa, eu lembro bem, presidente da Telear, que teve um ano que eu me rebelei. Houve a ordem de governo, não pode pagar ninguém. Dia 31 de dezembro, o Caixa que tiver aí, deixa ele congelado. Tudo para gerar $1 bilhão de superávit primário. Podia pagar a 1º de janeiro. Era o fusto da época. Então, isso tudo foi criando um clima, né, um ambiente em que o pessoal técnico foi vendo, não, a solução melhor vender logo. Justamente. Então, quando vem a emenda constitucional, ela já prevê a agência, né? Ou seja, prevê a lei e na própria lei já chama que teria que existir também uma agência reguladora. Agora, a gente está com meia hora já da nossa entrevista e a gente não saiu dos anos 90 ainda. Então, eu preciso avançar um pouco aqui para a gente poder chegar nos anos 2020. É ótimo o papo porque a gente está resgatando histórias que ninguém lembrava. O Juarez foi também ministro das Comunicações, pegou ali o final do governo Fernando Henrique, apesar de ter sido secretário executivo, né, por um bom tempo, e no final como ministro. E aí tem um outro ponto que une vocês dois aqui nessa mesa. O Murilo sempre foi, como acadêmico, como pesquisador, um defensor de uma legislação convergente, uma legislação que conseguisse juntar comunicação social, radiodifusão, telecomunicações. E o que surgiu ali naquele
caldo de cultura que foi a internet. Né? E o Quadros, como seu último ato como ministro das Comunicações, deixou uma proposta que não era talvez uma legislação tão ampla, né? Mas era uma proposta que trazia pelo menos a radiodifusão para o contexto da regulação autônoma, né? Ou independente de um órgão regulador. Como é que foi essa discussão? Por que a radiodifusão e a comunicação social não entraram na discussão sobre o novo marco legal que a gente teve com a Lei Geral de Telecomunicações e depois com as possibilidades de se criar uma legislação de comunicação social eletrônica? Bom, até houve uma vontade política, né, de tratar das duas coisas. Mas depois, sentindo o clima, eu costumo dizer, no bom sentido, né, de cada... Sérgio Mota achou melhor deixar para lá. De cada 100 radiodifusores, né, 101, ou seja, são ligados a algum grupo político, né, com bastante exceções. Mas mesmo nas exceções, eles têm que estar convivendo com o político. Então, o que eu digo é isso: de cada 100 parlamentares, 101 tem algum braço, algum envolvimento na radiodifusão, né? Então, aquela ocasião, como o Murilo já citou, na modelagem, né, com bastante consultorias internacionais, que os sindicatos também eram contra, as consultorias internacionais, apenas a área jurídico-legal que foi realmente um grupo brasileiro. Mas a modelagem toda, econômica, tecnológica, foi com bastante consultoria internacional. Então, o que nós sentíamos ali, aquela ocasião, é de que, se fôssemos tratar... Eu fiquei, na verdade, no Ministério os 8 anos de governo, né? Primeiro como diretor de serviços públicos, depois, rapidamente, eu passei a ser o fiscalização e outorgas. Eu era a Anatel sozinho, praticamente, juntando eu na SFO e o Ronaldo na administração de frequência, que era a SAF, nós éramos a Anatel. Tudo que a Anatel faz hoje. Que a Anatel veio a fazer, ou seja, e eram atos discricionários. O secretário ali decidia, não era colegiado, como é na Anatel, que é uma das vantagens aí da regulação, 5 pessoas que decidem, não apenas um. Então, isso aí fez com que aquele momento todo lá de ver como trabalhar essa modelagem toda, aí é que vem o braço forte do Sérgio Mota, né? Ele avaliou, ou seja, tudo aquilo que era mostrado. Se fosse tentar regular já nessa visão nova aí de radiodifusão e telecom, o maior problema, a radiodifusão já estava privatizada, né? Era toda na mão realmente de grupos econômicos privados, exceto a TV pública, né, que era gerida pelo governo federal. E em alguns estados com as suas fundações também, com rádios e televisões educativas e tal. Mas a parte toda a nível de país, a avaliação que foi feita com bastante consultoria, disse, olha, se for tentar fazer as duas coisas, a parte que precisa mais, que é a telecom, não vai sair. Aí tá, então tem que trabalhar na lei geral, mas aí a lei geral ia demorar, porque era uma lei mais a ser trabalhada. Aí houve a decisão, vamos fazer uma lei mínima para tratar logo o problema da competição no celular e vamos continuar trabalhando para chegar na Lei Geral de Telecomunicações. Então, ela foi muito discutida, principalmente com o envolvimento de parlamentares que também entraram no processo, e com isso houve tanto na Câmara Federal, quanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, a colaboração, a participação de deputados e senadores que também se envolveram com muito afinco no processo. Então, a questão aí da radiodifusão ficou na cabeça. E a internet? Ninguém falava de internet naquela época? Naquela altura, não. O problema era... Isso aí foi uma falta, realmente, de uma visão estratégica. Em 98, a Teletime não, mas porque a Teletime surgiu em 98, mas eu, né, como jornalista especializado, já tinha o site há 3 anos, então já tinha internet em 98. Já tinha, e na Telebrás havia um pessoal dizendo que alertava,
olha, um dia esse negócio aí vai ser totalmente dominado e a parte de telefonia... Não, e depois a gente vai falar de celular, mas Murilo, não tinha discussão sobre internet? Ninguém lembrava de internet nessa época? Agora vai ser um problema. Quanto tempo nós temos ainda? Agora só temos 15 minutos, mas vamos lá. É muita janela, entende? Então, antes de falar da internet, eu vou falar da modelagem. Primeiro é o seguinte, o Sérgio Mota realmente é uma figura totalmente fora dos padrões, né? Ele, no bom sentido. No bom sentido. Ninguém lembra mais que no discurso de posse dele no Ministério, ele desceu o sarrafo na radiodifusão, se me permite a expressão popular. Causou um baita de um problema. O Fernando Henrique, no dia seguinte, teve que se justificar para o Antônio Carlos Magalhães. Ele falou da rádio na mão de políticos, que ia fazer uma legislação para democratizar a radiodifusão. Coisas que eu preciso resgatar, porque eu tinha isso tudo registrado nas muitas tentativas que eu tentei na minha vida de consolidar isso. Foi uma barbaridade, assim, aquela discussão. A primeira grande crise política, no dia seguinte após o Fernando Henrique, foi o discurso do Sérgio, descendo o sarrafo na radiodifusão. Globo, enfim. Tá? Dito isso, a proposta original de emenda constitucional que foi feita pelo Ministério, pelo governo Fernando Henrique, para abrir o monopólio estatal, tá? Ela era uma, quando ela foi votada, ela era outra, porque pela primeira vez na história desse país, nunca antes na história do Brasil, tinha se separado a radiodifusão de telecomunicações. É só ler a proposta original e a que foi aprovada. Então, o Estado, os serviços de telecomunicações e radiodifusão. E por que eu escrevi sobre isso? Fiz um artigo chamado Paradoxo da Radiodifusão, que eu lancei esse artigo, que eu publiquei na Teletime, da época, no congresso, um congresso que vocês faziam na ocasião, apontando um paradoxo, porque no momento que isso tudo convergia, que haveria internet, a radiodifusão estava se colocando fora. Por quê? Isso eu escrevi e sustento, a radiodifusão nunca quis submeter a órgão regulador autônomo, exceto agora, que ela está pressionada pelas chamadas Big Techs, tá certo? Tá? Então, veja bem, a radiodifusão se colocou fora, tá? Por quê? Porque ela não queria legislação, não queria nada que... Tanto não queria que até hoje a legislação macro que rege a radiodifusão é 4.117, né? Provecta, mas cumpre sua utilidade hoje em 1962. Tá? Enfim, então, fazer esse registro. Primeiro. Então, a própria intenção do Sérgio Mota, e eu vou fazer aqui um comercial que não me diz, não é a meu favor, de um livro, certo? É obra imprescindível de ser lida, que chama Sérgio Mota, o Trator em Ação. Foi escrito pelo José Expedito Prata, pelo Teiji Temioka, que foi o documentarista do Ministério na época daquele período, e o texto final era o ghostwriter, foi o Nirlando Beirão, outra pessoa que infelizmente morreu cedo demais, como eu esqueci de mencionar que o Zanato, não foi, o Daniel morreu em 2006, o Danado em 2007. Então, aquilo para mim foi uma perda pessoal de referência que eu tive na vida, só para lembrar isso. Mas voltando ao livro. Por que esse livro é importante? Como disse o Prata para mim. Eu escrevi aquele livro, Murilo, que o meu amigo ia ser esquecido. Então, eu quis que a memória do meu amigo fosse preservada. Então, é um trabalho pessoal. Então, a primeira parte do livro, que é 2/3 do livro, é isso. Só que o terço final é a cronologia, é a história da privatização. Os anexos estão todos lá. Tá certo? Tá? Então, veja bem. Na última página desse anexo está a estrutura da Anacom. Porque o Sérgio Mota ainda pretendia, tivesse colado no Ministério, refazer a LGT, refazer o modelo e trazer a radiodifusão e as telecomunicações para debaixo do mesmo guarda-chuva normativo e regulatório. Tá? Está documentado, está lá no livro, certo? Que o Prata fez, o livro eu distribuo esse livro de vez em quando. Então, assim, existia a clareza e a ideia de que tinha uma revolução em curso, que era essa revolução da internet. Isso existia. Tá, isso não entrou em lei, por quê? Deixa eu fazer outra remissão aqui importante.
O ministro Juarez Quadros, se eu citar você errado, eu lembro da frase que você me disse. Porque quando nós fizemos a pesquisa recente para o Ministério das Comunicações, nós da UNB, sobre uma nova modelagem para a radiodifusão, a 20ª que é feita ao longo da história, e registro aqui que foi uma encomenda à UNB do Maximiliano Martinhão, ainda secretário de Radiodifusão, até recentemente, né? Era o governo Bolsonaro, foi durante o governo Bolsonaro, paradoxalmente, do meu ponto de vista, certo? Eu tentei recuperar as várias propostas de legislação de convergente, de radiodifusão. Aí faltava que eu sabia que você tinha produzido quando você deixou o Ministério. Você deixou... Está no livro de transição do governo. O ministro Juarez Quadros deixou para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para o ministro Miro Teixeira, uma proposta com duas versões. Uma, mantendo o modelo como ele era. Primeiro governo Lula, nós estamos falando de 2003. 2003, primeiro governo Lula. Tá? Ele na transmissão de carga, ele entregou para o Miro Teixeira as duas versões. A segunda, convergente, juntando a radiodifusão e telecomunicação debaixo do mesmo guarda-chuva. É uma revisão da LGT. Aí eu lembro que ele falou assim, Murilo, o Miro Teixeira agradeceu, dobrou, colocou no bolso do paletó e nunca mais ninguém viu aquele documento. E é verdade, sumiu nos gavetas do governo Lula, do Miro Teixeira. Eu só recuperei porque eu procurei o Juarez e ele me deu... Busquei meus disquetes e tal, localizou e faz parte do meu acervo hoje de documentos. Se tivesse me pedido, eu tinha te entregado, porque eu tenho todas as cópias de todas essas legislações. Acho que essa, mas enfim. Internet, deixa eu tentar ser bem breve. A lei TV a cabo, ela foi uma lei de cabo, porque cara, eu em 94 fui fazer um pós-doutorado na Unicamp, na engenharia elétrica, certo? Com o professor Regis Carabutti, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, discutindo multimídia, estava tudo escrito ali. O final do meu pós-doutorado na Unicamp foi um seminário internacional, você estava lá, certo? Comunicações século XXI. Toda a discussão, Renato Arce, ministro da Ciência e Tecnologia, foi abrir. A coisa da internet estava pululando. Eu nunca entendi por que a internet não entrou na LGT. E nunca entendi por quê. Quando houve a regulamentação do FUST, 2 anos depois, sei lá eu, a lei do FUST tem internet 4 ou 5 vezes setada nela. Por isso que nunca deu certo aquilo. Porque, por alguma razão misteriosa, eu não entendo por que a LGT não contemplou aquilo que estava escrachado no mundo naquele momento. Você tem ideia, doutor Quadros, do que aconteceu? Aliás, eu chamo a atenção que as duas maiores revoluções das comunicações no século XXI, que é a internet e a telefonia móvel, né? Depois internet móvel, né? Então as duas coisas convergiram, o móvel e a internet. Foram praticamente ignoradas na construção desse marco legal. Até a lei do FUST, que regulamentou o fundo criado pela LGT, 2 anos depois. Bom, aqui no livro eu vim buscar aqui, justamente na página 49... O livro que você está lançando essa semana. Aliás, precisamos fazer uma referência. Fazer o devido comercial. 1975 foi declarada por uma portaria ministerial de que comunicação de dados no sistema Telebrás era com a Embratel. 1975. Eu registro aqui e faço um histórico a respeito. Não sabia que tinha esse ato. Justamente. Então, já com o Sérgio Mota, ele mais o Israel Vargas fizeram uma portaria interministerial em que justamente trata também da questão. Mas, além da portaria interministerial, foram chamados todos os diretores técnicos e de operação e os presidentes das teles para dizer, a partir de hoje, isso aí foi um ato com um punho sobre a mesa, batendo, né? Vocês não fazem mais comunicação de dados. Vamos abrir aí para poder permitir que a iniciativa privada possa começar a prestar esse serviço. Isso aí também não foi na lei, né, mas foi uma decisão monocrática, vamos chamar assim, em que, mesmo não estando nada na lei geral e tal, mas havia já essa intenção essa portaria
ela permitiu com que a iniciativa privada passasse a competir. Foi a norma 4, que É, agora a 04. Anatel sinalizou que finalmente ela vai deixar de existir em 2027. Pois é, Então, mas a norma 04, como nós chamávamos, é uma portaria interministerial, comunicações era o Sérgio Mota e no Ciência e Tecnologia, eu acho que era Ciência e Tecnologia, nem me lembro direito, era o Israel Vargas. E ali foi Era que Ciência e Tecnologia. foram chamados os diretores todos, olha, a partir de agora deixa o pessoal... Então a ideia ali era deixar a internet correr solta, deixar ela se desenvolver sem nenhum tipo de interferência do Estado. Justamente, porque o Estado não conseguia, dadas as suas limitações, principalmente orçamentárias, engenharia tinha, indústria tinha, mas o capital para fazer isso aí... Foi uma decisão, se eu considero acertada? Acertada, deu muito problema à época, né? Porque o pessoal não gostou, o pessoal que eu digo nós, e os colegas todos, engenheiros, vamos chamar assim, porque foi uma decisão política, em que justamente a norma 05 foi quando... Porque até então, e tem mais, era só a Embratel que podia fazer. As teles já tinha uma disputa entre a Embratel e as teles, quem podia fazer, né? E aí, com a norma 05, justamente isso aí se abriu. E a preocupação, justamente da lei geral, era a questão da telefonia em si, né? Mas a questão da internet, como vocês falaram aqui, já estava na mesa também, né? Já estava à mesa. Para você, Murilo, o fato da internet ter se desenvolvido ao longo dessas décadas todas, né? A gente já está falando de 30 anos aí de desenvolvimento da internet, sem regulação. Foi positivo, foi negativo, tem efeitos colaterais, mas mais efeitos benéficos? Qual que é a tua leitura? Negativo. Negativo. Tudo que está acontecendo, toda a discussão que o mundo está vivendo hoje, certo? Sobre desinformação, sobre... Agora, o Congresso está votando, não vou entrar na polêmica né? O Congresso está votando a lei, PL 2826, enfim, eu não guardo bem, mas enfim, é das crianças e adolescentes. Sim, o ECA digital. Tá certo? O ECA digital, tá certo? É a mais recente manifestação do problema que foi, ao longo dos anos, esse hands-off, que começou nos Estados Unidos, tá certo? Por quê? Porque o modelo era esse, certo? Um modelo multissetorial, um modelo, enfim, e o Estado não teria nenhuma ingerência sobre isso, certo? A norma 4, ela emulou isso até um pouco antes, tá? É fato, entende? Mas hoje você tem um clamor, e a União Europeia é o maior exemplo disso, tá certo? Chama de efeito Bruxelas, que é a tentativa da União Europeia de tardiamente, tá? Fazer com que o Estado tenha capacidade normativa e regulatória sobre o disciplinamento da internet, entende? Principalmente na sua camada de aplicativos e as redes sociais e todo o problema que aconteceu. Então, você está correndo atrás hoje de soluções, certo? Ainda se debatendo com uma hegemonia de modelo que o Estado tem que ficar fora e isso mascarado por um debate falso, na essência, de liberdade de expressão. Tá? Não que a liberdade de expressão seja um valor, tem que ser preservado, entende? Mas em nome dela, você hoje tem os maiores absurdos sendo cometidos e que é um fenômeno global. Então, tudo bem, é uma autocrítica tardia, mas há setores que não fizeram, inclusive a esquerda, não fizeram essa autocrítica ainda. Tá certo? Tá? Então, eu acho que foi negativo. E para vocês, esse papel poderia caber à Anatel, ela ter uma atuação regulatória no ambiente digital, no ambiente da internet ou não? Você que foi presidente da Anatel, Quadros. E antes de ser presidente da Anatel, até dentro da modelagem toda que foi concebida, a Anatel foi muito bem concebida. Ela tem os recursos econômico-financeiros necessários, ainda que agora acabaram cortando, contingenciando. Não, mas já devolveram. Parece que já devolveram. Mas tentaram, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu tive que recorrer ao órgão de controle quando eu estava na Anatel para poder usar. Eu estava com 140 milhões para investimento, liberado apenas a metade, só 70 milhões. Claro que a Anatel ela é superavitária, ela não consome nem 20% do que ela arrecada com o fundo de fiscalização.
em boa hora, a Corte do Supremo me apoiou e decidiu, ó, não pode cortar a Anatel. Tudo bem. Mas o fato é que, voltando para o papel da Anatel, ela tem um quadro de pessoal, ou seja, bastante capacitado, tem recursos econômicos garantidos. Se é ela ou não que deva ser, mas é a agência que está pronta, né? Ela está estruturada, ela tem capacidade econômica. Não, pode ser uma outra agência que não essa, mais específica, mas porque é tudo que se pensa, não, cria-se uma agência, não é fácil criar uma agência, né? O Murilo falou, não fosse o prédio da Telebrás, não fosse o quadro de pessoal da Telebrás, não teria começado a Anatel, né? Não fosse o Fistel ser alterado na lei geral para poder permitir que ele fosse a fonte de recursos para a Anatel, então precisa sim de uma regulação, como o Murilo está mostrando. Você não pode ser hands-off, né? Mas qual será a agência? Isso aí é competência do legislativo, né? Decidir realmente como é que será feita essa modelagem. A Anatel está pronta para isso. Agora, eu não sou legislador, né? E nunca tive vontade de ser, mas o fato é que isso aí precisa ser bem elaborado, bem trabalhado, porque é algo que precisa, como o Murilo está levantando. Murilo. Não posso perder a oportunidade de também deixar uma opinião sobre isso, certo? Até porque, em 2003, a Universidade de Brasília foi instada pela Anatel para realizar uma pesquisa, tá? Que tinha justamente como objeto, tá, o lugar da Anatel na regulação do ecossistema digital. A pesquisa chamou, né, e tem uma bateria de relatórios publicados, está no site da Anatel. Novos desafios regulatórios do ecossistema digital. O relatório final é sobre a conformação institucional para o ecossistema digital. E ali, em nenhum momento, se diz que a Anatel deve ser a reguladora do ecossistema, porque o ecossistema é de uma complexidade. Uma transversabilidade. Do marketing de transversal, dos marketplaces, a busca, a rede social, enfim. Então, não tem como você chapar um organismo existente hoje e dizer que ele pode ser o regulador. Tá? Então, a NPD, enfim. Então, o que a gente propõe, né, é que isso tem que ser uma solução sistêmica caso a caso, tá certo? Tá? Porque até no âmbito de uma pesquisa, não era construir uma pesquisa, você tem que deixar as opções abertas, né, porque o contratante da pesquisa, enfim, se vai resultar em projeto de lei. Tá? Então, para deixar isso claro. Tá? Mas, infelizmente, tá, essa discussão que a gente falou há pouco da origem da Anatel, gera situações em que você tem uma discussão um pouco irracional sobre isso. Está acontecendo agora neste momento. Ontem, hoje, anteontem, tem noticiário do Teletime sobre isso, em que uma ala hoje do Poder Executivo aparentemente está vetando a possibilidade de a Anatel participar do processo regulatório gerado pelo ECA, né, digital, tá certo? Como se fosse um veto, entende? E você tem manifestações parlamentares on the record, do deputado Orlando Silva, que relatou o falecido PL 2630, tá certo? Cuja versão final ficou indefinida sobre qual seria o órgão regulador, justamente por essa discussão. A Anatel não pode, enfim, ou a NPD. Né? A solução tem que ser uma solução que leve em conta as singularidades, o que uma agência pode fazer, o que outra pode fazer, e trabalhar sistemicamente. Tá certo? Acho realmente difícil, tá? Você definir um regulador convergente para isso tudo. Tá? Mas essa incapacidade hoje, até por razão política e histórica, né, de, por exemplo, olhar para a Anatel e enxergar a Anatel como herdeira de uma tradição, enfim, de um processo que foi polêmico, é como se a privatização da Telebrás vivesse até hoje, no imaginário de muitas pessoas, entende? Tá? Então, é uma pena, né? Mas, de fato, isso está indefinido. Agora, eu destaquei a nossa pesquisa porque, de fato, ecossistema digital é de uma multiplicidade muito grande, então não tem como você definir vai ser a NPD e tal. Mas se você pegar o 2630, o projeto de IA, tá?
e os projetos sucessores do 2630, né, de liberdade, responsabilidade e transparência da internet, e agora o ECA digital, eles empacam numa incapacidade de chegar a um acordo mínimo sobre fazer essa regulação, que é uma lástima. Que, na verdade, a discussão toda é quem vai ser o regulador. Agora, eu queria, para a gente... Só para finalizar isso aí, tá bom. É que no epílogo desse livro novo aqui, eu trato disso, né? Vocês sabem o que é um epílogo, né? São as questões que... Eu estou impressionado, porque eu não li o seu livro ainda, porque eu acabei de pegar ele, mas é um livro sobre a saga de levar telecomunicações à Amazônia, mas o senhor resgatou todas essas histórias paralelas. Paralelas e já preocupado com tá esse no futuro epílogo? todo. No epílogo tem aqui que no ecossistema digital tem-se um cenário novo, né? Rico em esperança, mas terrível em seus desafios regulatórios. Então, dá para regular É uma boa o frase. relógio da inteligência artificial, ele está aí, né? Então, é algo que eu busquei, inclusive um dos comentaristas, que eu convidei vários colegas para fazerem comentários aqui. E um dos caras, que eu não vou citar o nome, senão eu vou ter que citar todos os que colaboraram aqui no livro, eles fizeram revisão temática para mim. Ou seja, as coisas que eu escrevi, eu pedi a ele, dá uma olhada aí e tal, e houve muita contribuição. E um dos caras fala que, além de eu abordar toda a história lá desde o século XVII, eu cheguei aqui já no ecossistema digital. Então está interessante. E essa preocupação, eu acho que, por isso eu dizer o que é um epílogo, eu começo definindo o que é um epílogo, são as dúvidas, né, que você levanta e deixa para as avaliações e para suprir as necessidades, as demandas e tal que se apresentam num setor como esse, que eu costumo dizer, a tecnologia da informação, ela começou com a escrita manual, né? Aí depois veio o prelo, aí os livros começaram a ser feitos, a própria Bíblia, aí veio a mensagem, ou seja, os cavaleiros que corriam. Lá na Amazônia o cara vai no barquinho, né? Mas lá pelos princípios aí do correio era o cara montado para correr e levar a correspondência. Aí depois vem o telégrafo com fio, depois vem o rádio, aí vem o telefone e tal. E está aí agora, está aí a inteligência artificial, ou seja, é um negócio fantástico. Agora tem uma coisa que a gente fala muito pouco, é claro que a internet foi a grande revolução, mas do ponto de vista de infraestrutura, eu acho que pouca coisa mudou tanto o mundo quanto a telefonia móvel, né? Quanto as comunicações móveis, que foi um fenômeno do século XXI, né? Surgiu basicamente a partir dos anos 2000, que você teve a explosão dessa infraestrutura, e que foi, paradoxalmente também no Brasil, o único instrumento de implementação de política pública de comunicação, né? Todos os editais de espectro vinham acompanhados de uma política. Como é que foi a cada construção 10 desse anos, processo? né, se tem uma geração. O 1G, depois o 2G, já está o 5 aí em operação, e já o 6, aliás, no Futurocom vai ser lançado um livro em que eu sou o prefaciante sobre 6G, e isso aí está num processo dinâmico terrível, né? Em que já não é mais só telefonia celular, ou seja, é muita coisa por trás de tudo isso aí. Então, os governos, né, ou seja, porque capacidade de inovação não falta, né? Capacidade econômica, onde precisa, com iniciativa privada, tem. Aí tem o problema, como o livro aqui levantou há pouco, das Big Techs, que a gente tem a tese também, eu tenho trocado figurinha com ele. Vamos ver as Big Techs também, porque senão alguém vai engolir alguém. Esse jogo de forças entre o setor de internet, o setor de telecomunicações, com certeza vai ser um capítulo de uma outra conversa aqui, porque a gente pegou muito anos 90, a gente pegou agora um finzinho desses anos 2025 aqui que a gente está discutindo, e ficou um gap de 20 anos aqui na nossa conversa, tá? Então vai ter que ter um outro episódio com vocês dois para a gente poder cobrir esses 20 anos. A gente, nesse podcast, sempre pede para que vocês
falem um pouco para quem está chegando agora no setor, né? E vocês dois estão há algumas décadas já acompanhando esse mercado. Murilo tem como acadêmico talvez seja esse privilégio, né, de ver novas gerações chegando todos os anos, né? Se você tivesse que dar um conselho que você já deve ter dado para muitos alunos seus, mas agora pensando do ponto de vista profissional, o que um novo profissional do setor tem que estudar, aprender, o que você diria, Murilo? É uma pergunta realmente difícil. Por quê? Porque tem uma máxima, né? Eu escutei essa máxima num debate, foi no evento da Telcomp, semana retrasada, no simpósio da Telcomp. Eu não me lembro quem foi que pronunciou essa máxima, tá? Pela metade dela, mas isso me acompanhou esse tempo todo, e eu vou concluir que eu não tenho nem como responder a sua pergunta, tá? Vivemos uma época de grandes transformações e ninguém tem certeza de nada, tá? É muito rápido. Você veja, nós fizemos essa pesquisa do ecossistema digital, ela não incluiu o IA, ela foi projetada em 22 para 23, e IA não foi tema dela. Nem a demanda veio da própria Anatel, que discutia conosco. E aí foi em novembro de 22, né, que foi lançado o ChatGPT, a IA generativa, e hoje não há conversa que se faça, inclusive esse podcast, que não se menciona inteligência artificial. E se você refletir sobre o que está sendo dito sobre IA, poxa vida, daqui a pouco eu vou... Um exemplo, tem uma matéria ontem nos noticiários, não foi no seu, enfim, de que os profissionais de TI estão inconformados com seus salários, enfim. Qual é a profissão nesse setor de tecnologia, chamada de tecnologia, que está mais em risco agora com a inteligência artificial? São os programadores. Certo? Que era o grande sonho de você ser programador. Hoje em dia você vai lá no aplicativo e resolve o problema. Então, transformações brutais, entende? Brutais. Eu vejo hoje o setor de telecomunicações, das big teles, né, como eu tenho falado assim. Então, eu vou deixar eu sei que é meio retórica, aí eu vou encerrar mesmo, assim. Acho que é fundamental, tá? Quem entrar hoje diz assim, conheça a história. Tente entender como isso se deu. Porque hoje é tão veloz tudo que está mudando, parece que você tem que estar se reinventando o tempo inteiro, e, na verdade, se você para pensar, aí você é um pouco filosófico, certo? Na verdade, tudo começou a ser escrito ao longo dos anos. Agora, o grande impacto hoje é a potência e a velocidade das transformações. Então, torna praticamente impossível você projetar a profissão do futuro, falar para um jovem na universidade. A verdade é que nada vem do nada, né? Só o meteoro, mas o resto tem uma história. É isso que eu falo, conhecer a história é importante para você se localizar e se situar, se você ficar preso. Até recentemente não era assim. As coisas demoraram, ela maturava, radiodifusão, a televisão, TV digital, enfim, vamos lá. Doutor Quadros, e você? Olhando, você foi um profissional da área de telecomunicações, um profissional da área das políticas de telecomunicações, e ao longo dessa sua longa experiência e trajetória de vida, aprendeu muita coisa. O que você contaria para um profissional que está chegando agora? Bom, eu formei em 70. A empresa que eu comecei a trabalhar era apenas telefonia local, não tinha nem interurbano. Ou seja, a gente falava com o vizinho, né? Então, e até o pessoal brincava, não precisa telefonar, vai lá, bate na porta do vizinho e conversa com ele. Mas tinha serviço local, e muitas empresas eram assim. Aí veio depois a necessidade de fazer uma rede de integração nacional e tudo mais. E hoje está aí, a gente não sabe se está falando com alguém ou com a máquina, né? E essa preocupação, como o Murilo levantou, precisa que os jovens eles conheçam um pouco da história, vejam essa evolução toda. No século XX era a cortina de ferro, ou seja, arame farpado, né, para tolir, para impedir acessos e tal. Depois veio, no século XXI, já a questão do Vale do Silício, né, com tudo aquilo que as potências rivais
contínuo, e está aí agora, uma necessidade de contenção terrível. E a IA está aí, ou seja, o jovem precisa chegar então na IA também com mais afinco, com mais cuidado, né? Então, o que eu recomendo é muita cautela para os jovens, para que eles, como o Murilo falou, primeiro saibam como é que tudo aconteceu, essa evolução de tecnologia da informação, ela muda, e o nível que chegou agora é algo inconcebível. Então, é importante que... Eu até me surpreendi no autógrafo do livro, a quantidade de jovens recém-admitidos na Anatel, no último concurso. Muitos faziam questão de dizer, eu fui admitido agora na Anatel. Ou seja, então, ler esse livro aí que tem bastante informação a respeito e preocupações de futuro. Esse aqui é o livro do Dr. Quadros, o último, né, o mais recente. Então, quem ainda não teve o último não, o mais recente. O mais recente, exatamente. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu ainda não tive, acabei de pegar o livro. Na saga das telecomunicações na Amazônia, o Dr. Quadros conta um pouco da sua trajetória levando a conectividade na Amazônia, mas como ele mesmo falou aqui, ele trata de um monte de outros fatos históricos que estão resgatados aqui. O professor Murilo Ramos tem também uma imensidão de coisas publicadas, principalmente na internet, então coloca lá Murilo César Ramos no Google, que vai ter um monte de artigo para ler. Teletime está aqui todos os dias contando um pouco dessa história, a gente fazendo esse resgate, e eu sempre gosto de usar como frase final a frase que foi dita uma vez pelo Joelmir Betting, num congresso que a gente organizou, que a gente não sabe o que o futuro nos guarda, né? A gente só espera que venha pela frente. Então, essa é a forma aqui que eu finalizo esse nosso bate-papo. Murilo, obrigado. Quadros, obrigado mais uma vez pela oportunidade de entrevistá-los. Obrigado também. E aí vamos pedir para a Highline marcar um segundo episódio nosso, porque ficou faltando 20 anos aqui de história. Maior prazer. Obrigado, gente, mais uma vez. Tchau.